Paulo, o maior teólogo. Como ele seria visto nesta era com sua pregação? Texto base, Gálatas 1:10. Por acaso, eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Introdução. Se o apóstolo Paulo, o maior teólogo da fé cristã, ressurgisse hoje com sua mesma doutrina, sua mesma ousadia, sua mesma fidelidade à Escritura e seu mesmo desprezo pelos aplausos humanos, ele seria banido dos púlpitos populares, taxado de intolerante, taxado de herege pelos próprios que se dizem evangélicos. O mesmo homem que enfrentou Pedro em público, Gálatas 2:11, que entregou falsos irmãos a Satanás, 1 Timóteo 1:20, e que não negociou a pureza do Evangelho, seria hoje cancelado, perseguido, silenciado por muitos púlpitos e plataformas gospel. Primeiro, Paulo seria rejeitado pelos pregadores modernos por sua fidelidade absoluta à sola Escritura. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa, segundo Timóteo 3,16. Paulo não tolerava visões, profetadas, revelações fora das Escrituras. Ele sempre apontava para a suficiência da Palavra de Deus. No tempo atual, onde revelações novas e direções místicas são a regra, Paulo seria chamado frio, quadrado, sem poder. Mas a verdade é que ele confiava no poder real, o da Palavra de Deus. Aplicação. Muitos hoje trocam a Bíblia por sensações e chamariam Paulo de teólogo seco. Mas o poder de Deus está no Evangelho. Romanos 1,16. Não em experiências subjetivas. Segundo, Paulo seria odiado pelas igrejas da autoestima por sua pregação da depravação total. Não há justo, nem sequer, todos se extraviaram. Romanos 3:10-12. Paulo esmagava o orgulho humano. Ele não massageava o ego, ele destruiu o ego para exaltar a cruz. No mundo de hoje, onde se ensina, você é especial, Deus está apaixonado por você, Paulo seria tratado como depressivo, negativo e até religioso demais. Aplicação. O evangelho que Paulo pregava começa com más notícias. O homem é totalmente perdido e sem isso ninguém valoriza a cruz. Terceiro, Paulo seria expulso de púlpitos neopentecostais por confrontar falsos mestres abertamente, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, segundo Coríntios 11:13. Paulo nomeava, desmascarava e condenava os falsos. Hoje, se alguém ousar citar nomes ou confrontar heresias com firmeza, logo dizem: não julgue, cuidado, tenha mais amor, pregue com cuidado para não ofender. Mas Paulo chamava de malditos quem pregasse outro evangelho. Gálatas 1:8. Aplicação. A igreja que ama a verdade confronta o erro. O silêncio diante do engano é cumplicidade. Paulo seria cancelado, sim, pelos religiosos que amam mais seus ídolos do que a verdade. Quarto, Paulo seria desprezado pelas seitas por sua forte teologia e doutrina profunda, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Efésios 3:10. Paulo não pregava frases de efeito ou slogans religiosos. Suas cartas são doutrinárias, densas, ricas em teologia. Hoje, onde há fome por palavras que massageiem o ego humano e pregações curtas e motivacionais, Paulo seria deixado de lado por não saber falar com amor. Aplicação. A geração atual rejeita a doutrina e busca entretenimento, mas a fé bíblica se sustenta na verdade, não em emoções. Quinto, Paulo seria chamado de radical por viver separado do mundo e da cultura carnal. Não vos conformeis com este mundo. Romanos 12:2. Paulo vivia com os olhos na eternidade. Não fazia alianças com o mundo
Não promovia eventos para atrair gente com shows ou modismos. Hoje seria chamado de alienado, sem relevância cultural. Mas a única relevância que importa é a fidelidade a Cristo. Aplicação. Ser aceito pelo mundo é ser inimigo de Deus. Tiago 4:4. Paulo sabia disso e pagou o preço com perseguição e rejeição. Conclusão. Se Paulo pregasse hoje, ele seria perseguido pela maioria das igrejas que se dizem cristãs. Ele não caberia nos púlpitos midiáticos. Não seria convidado para conferências gospel. Não teria canal monetizado, nem seguidores nas redes, mas teria o que mais importa: a aprovação de Deus. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Aplicações finais. Você suportaria a pregação de Paulo? Ou você prefere o Evangelho à sua maneira? Você suportaria ouvir sobre o pecado, juízo, santidade e doutrina firme? Ou você só aguenta palavras de autoajuda? Você seguiria Paulo como ele seguiu Cristo? Ou você seguiria pregadores da prosperidade que distorcem o verdadeiro Evangelho de Cristo? Converta-se ao verdadeiro Evangelho, saia do engano das seitas, fuja dos que distorcem a verdade das Escrituras, volte à pregação de Paulo, que aponta a Cristo crucificado e não para o homem exaltado. Fuja do Evangelho dos homens e abrace o Evangelho de Deus. Amém.